Olá, vamos a uma outra mensagem. Antes de começar, eu quero pedir a vocês, aqueles que não são inscritos, se inscrevam, deixe seu joinha, faça um comentário e peço também para vocês compartilhar com os amigos de vocês, para que essa mensagem alcance mais pessoas. É uma mensagem de fé, de esperança. É uma mensagem que não mexe com a religião de ninguém. É uma mensagem dentro do Evangelho. O que eu falo aqui só é dentro do Evangelho. É para todas as religiões, todos os povos. Não há distinção. Então hoje nós vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 5, e o verso 32. Vamos falar sobre o arrependimento. O que Lucas diz no verso 5:32? Não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Foi assim que Jesus, depois dos seus 30 anos, começou seu ministério, porque ele só começou o ministério depois que foi batizado, e ele só foi batizado com 30 anos, porque naquela época só podia ser sacerdote, ou seja, só podia pregar o evangelho como ele pregava depois dos 30 anos. Então, ele obedecia à época, os costumes da época, né? Mas Jesus, ele se juntava muito aos pecadores. Aqui, como disse Lucas, né? Que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. E veja só, publicano era visto de modo geral como desonestos pelos judeus, como sustentadores do domínio romano, pessoas que cometiam pecados notórios, desaprovados pela sociedade. Entendia que se comer com alguém significava se colocar no mesmo nível social dessa pessoa. Veja que Mateus era um publicano. E ele colocou 2 publicanos como discípulo dele. Então, Mateus era um deles. E ele foi comer na casa de Mateus. E ali os judeus, que chamavam de gentil naquela época, o que significava gentil eram os judeus, quando se refere. E o gentil está se referindo aos judeus. Então, os judeus seguiram ele ali para alfinetar ele, né? Aí ele disse: como é aquele que diz que ser o filho de Deus e entra e ceia na casa de publicanos, que são os pecadores, né? Então, imediatamente ele disse: eu não vim para o justo, mas para os pecadores. Então, Jesus, ele não veio para o justo. E em seu nome, ele mandou que pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Né? O relato que deve se incentivar as pessoas ao arrependimento na pregação do Evangelho. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou levando a palavra para as pessoas, para os pecadores. Né? Temos demonstrado que todos os judeus, como os gregos, estão debaixo do pecado. Por que os gregos e os judeus estão debaixo do pecado? Porque até hoje eles não acreditam que Jesus é o Messias, o prometido. Eles não acreditam nisso. Então é tanto que você vê que os romanos, quando foram crucificar Jesus ficou sozinho.
praticamente até os apóstolos se afastaram dele. Foi muito doloroso, muito doloroso. Esse perdão, essa vida eterna que ele nos dá, doeu muito nele. É por isso que eu estou aqui, depois que eu compreendi. E é por isso que eu estou aqui, para vocês também compreenderem. E que ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hoje nós vivemos um caos. Vivemos todo mundo com medo uns dos outros, não encostando, temos que manter a distância. Então, será que as pessoas não veem que isso é um recado de Deus? Mas não. A desobediência continua do mesmo jeito. E quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus vier, ele vai mostrar para as pessoas que realmente ele é o Cristo e que ele veio nos buscar, aqueles que obedecem à lei. Olha, Jó foi um homem que sofreu muito, como todo mundo conhece, o livro de Jó é lindo. Então, o que aconteceu? Os filhos de Jó não eram obedientes, não. Eles eram desobedientes. Mas enquanto eles ficavam na orgia, Jó ficava de joelho pedindo a Deus perdão por eles. O que faremos para ser salvo? Arrepender. Olha, dentro das nossas igrejas mesmo, dentro de todas as igrejas, a gente vê pessoas arrependidas, pessoas que já foram, que mataram assim a sangue frio, mas que deixaram o Espírito de Deus habitar neles e se arrependeram e hoje são pessoas de Deus. E Deus, e Jesus não voltou ainda exatamente por isso, porque Ele quer que todos nós sejamos salvos. Eu estou falando aqui do pecado e você pode dizer assim, olha a Fátima querendo ser santa. Eu queria mesmo ser santa. Só que nesse mundo aqui é impossível ser santa. Eu sou pecadora igual qualquer uma pessoa. Só que eu me limito aos pecados e procuro ser obediente a Deus. No amanhecer logo, eu já amanheço o dia pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Ao anoitecer, já anoiteço. Ao deitar, pedindo, Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra meu irmão, pequei. Porque nós já temos natureza pecaminosa, né? Mas aqui nós estamos falando, não é desse pecado tão comum que a gente tem, não. Nós estamos falando sobre aqueles pecadores que matam, que roubam, e que vocês me ajudem a elevar essa mensagem, porque pode chegar a eles. Eles vivem com o celular na mão, de repente, eles abrem e veem uma mensagem dessa, eles se arrependem. Quantos depoimentos, quantos testemunhos a gente tem nas igrejas sobre essa questão de uma pessoa que apenas viu uma mensagem e era uma pessoa de mau caráter e transformou-se num caráter parecido com o caráter de Deus, um caráter de amor. E muitas vezes, Deus, Ele ama tanto os filhos dele, que Ele deixa os filhos dele atravessar deserto, viver no deserto, para reconhecer que Ele é Deus. Muitas vezes, agora mesmo nós estamos vivendo num deserto. Quem não entende que está vivendo num deserto é porque fecha os olhos das coisas de Deus. O que o pecado traz? Muita tristeza. Olha, eu vou exemplificar bem aqui. A prostituição. A prostituta, ela sai, ela bebe,
ela sai com pessoas que ela nem conhece, ela ali está correndo risco de ser transmitida uma doença e no outro dia bate uma tristeza nela. Sabe por quê? Vem a ressaca, vem milhões de coisas que é ruim para o corpo dela. E ela está destruindo o próprio templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, a prostituição é um pecado terrível, terrível mesmo. O que aconteceu? Os judeus, quando viu João Batista batizar, porque João Batista batizava para o arrependimento dos pecados, né? Para o arrependimento. Ele batizava para isso. Então, o que foi que quando os judeus chegaram para ser batizados, João Batista disse: raça de víbora, que vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, fruto digno do arrependimento. Não podes haver arrependimento sem reforma. Arrependimento é transformação do espírito. É a reforma correspondente à mudança na vida. Porque, olha, presta atenção agora no que eu vou falar. O que mais nos leva ao arrependimento? Desprezar as riquezas. Eu não estou dizendo para ninguém viver na miséria, não. Eu estou dizendo para desprezar as riquezas e dar mais atenção a Deus. Viva bem, ganhe seu dinheiro, viva bem, mas valorize primeiro Deus, depois o seu dinheiro. Ter bondade no seu coração, ter tolerância com o seu irmão. Tendo você isso, você vai ter longanimidade, porque você vai viver mais. Deixar de ignorar que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Porque o que nos conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. Então, é assim que nós nos arrependemos. E convivendo com Jesus. E lendo a palavra todo dia. E assistindo as mensagens. Deixa o convite. Não perca. Todo dia eu estou colocando uma mensagem de fé e de esperança e de arrependimento. E procuro eu hoje viver os mandamentos de Deus. Eu procuro viver, mas sou pecador igual a vocês. Só que eu tenho a humildade de me ajoelhar e pedir a Deus perdão. Então, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em Cristo Jesus. E até a próxima mensagem.